todos nós carregamos uma culpa. Quando nascemos, nós carregamos uma culpa. Desde que nós nascemos, quando nós adquirimos uma certa consciência, uma certa idade de consciência, para começar a entender a vida, a gente se sente culpado. A gente carrega essa impressão, como se a gente estivesse devendo, como, sabe aquela sensação de que estamos sendo observados? Cada um de nós carrega essa impressão. Isso é algo herdado pela queda, não dá para conversar sobre isso, é um princípio. O homem nasce, o homem é um ser desconfiado por natureza. Ele nasce assim por uma herança do pecado. Algo que lhe falta, o homem sente que algo lhe falta, o homem sente que deve algo, o homem sente uma persecução sobre ele, uma perseguição sobre ele. O homem natural, ele vive assim. E quando a gente vê durante a história dos povos, a antropologia, ela mesma explica que os povos, até as nações, as tribos mais remotas, elas têm os seus sacrifícios, os seus rituais de expiação. Olha, quem ensinou? Ninguém ensinou a essas tribos remotas que nunca tiveram contato com a civilização, mas elas têm esse sistema sacrificial. Por quê? Porque elas estão respondendo a um instinto. Assim como eu e você temos fome e temos sede, nós temos também uma necessidade, uma fome e uma sede de ter essa culpa expiada. Nós temos fome e sede de sermos perdoados. Esse é o grande princípio. E é nisso aí que Deus... Isso é o que se chama de expiação. A vontade de ter os meus pecados, as minhas culpas, as minhas falhas expiadas, direcionadas, tiradas, arrancadas de mim. E é nesse sentido que Deus, de uma vez por todas, ao invés de continuar com aquele sistema anterior e ultrapassado de sacrifícios cíclicos, diários, anuais, enfim, Deus faz de uma vez por todas esse sacrifício de expiação. Ele manda seu único filho, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para fazer o sacrifício de expiação pelas nossas vidas. Esse é o coração do Evangelho. É a salvação propriamente dita. Amém? E de fato que quando a gente crê que Jesus é esse Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, quando a gente crê nisso, aí as nossas culpas são expiadas. Aí a gente se sente perdoado, tá certo? Então, quando Jesus diz aqui no verso 4, eu te glorifiquei na terra, é Jesus cumprindo esse papel magnífico, salvífico, que só Ele poderia fazer por mim e por você. Tá certo? É o sacrifício que o autor de Hebreus diz que não poderia ser feito nem por sangue de bodes, sangues de carneiros, nem outro tipo de sangue de nenhum animal, mas só o sangue de Jesus é quem pode nos redimir. Foi o sangue dele, o sacrifício dele, porque ele foi perfeito, ele veio de Deus, só algo vindo de Deus para resolver a problemática do ser humano. O meu problema e o seu problema só Deus pode resolver. E ele fez isso quando ele envia o seu filho. E o seu filho, de forma obediente, cumpre o papel da obra da cruz, morre por mim e por você e assume esse lugar. Na hora da morte, Jesus assume a pecaminosidade de todo o universo. Naquele momento onde houve trevas, onde ali ele recebeu todos os pecados de toda a humanidade, que retroage no tempo, que avança pela humanidade, que ainda nascerá, gerações que posteriormente vêm. Jesus já morreu pelo pecado de todos. Agora, só vai fazer efeito para mim quando eu crer nessa mensagem. Só faz efeito na minha vida quando eu passo a aderir primariamente a essa ideia de que um cordeiro morreu por mim no meu lugar. Ele pagou, quitou a minha dívida, ele levou as minhas culpas e Deus não está mais revoltado, Deus não está mais com raiva de mim,
porque Deus me perdoou, porque eu criei e eu dei valor à obra, a maior obra que Deus poderia ter feito na humanidade. A partir do momento que a gente crê aí, que Jesus glorificou o Pai, fez a obra que deveria ter feita, a gente se livra dessa tonelada de culpa que esmaga o nosso ser.